Fala, meu povo, na aula de hoje a gente vai dar mais um passo aqui na construção do nosso site. O objetivo da aula é chegar o mais próximo disso. Óbvio, essas aulas vão ser separadas em mais módulos, então a gente nunca vai, não vai sair atropelando e querendo fazer o mundo em duas aulas, igual muitos canais por aí. A gente vai devagar, comendo pelas beiradas, então essa é a nossa segunda aula. Vamos fazer as coisas bem devagares e para ficar todo mundo entender o que eu estou fazendo. Então bora lá. Aqui é o nosso arquivo index, a gente não tem nada. Vou mostrar para vocês como botar, ó. Tem um index HTML normal, não tem basicamente nada. Primeira coisa que a gente vai fazer é definir, é falar que a tag do doctype dele aqui é HTML. Então o tipo de documento aqui que a gente vai criar é HTML. Isso é importante definir por isso é importante. Isso é importante definir porque são algumas boas práticas de programação de código, tá? Então aqui a gente vai definir a tag HTML, abrir uma tag HTML aqui, e a língua eu vou definir como PTBR, porque estamos falando do Brasil. As tags mais importantes aqui que a gente vai utilizar é a head, que é o cabeçalho, e a body, onde é o corpo. Então, body a gente deixa algumas coisas para serem exibidas na tela, head algumas referências de estilos e de JavaScript. No head, a primeira coisa que a gente vai fazer é definir os caracteres, o estilo de caracteres dele. Então, sempre os caracteres vão ser desse tipo aqui, o TF8, tá? Então, sempre é importante manter isso. Esses dois carinhas aqui de meta sempre vão ter nos sites. Esse HTTP aqui, VX, UA, Compatible EA Edge, e esse Viewport Content Widget Device Widget Initial Scale 1.0. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer que quando diminuir a tela, por exemplo, o formato celular, funcione. Então, esses de aumentar e diminuir assim a tela é com base nessa tag aqui. Então, elas são extremamente importantes. Basicamente, esses três aqui tem que manter sempre. Primeira coisa que a gente vai definir aqui, ó, pra gente conseguir ver, ó. Opa, esquerda. É o title. Então, quando for title aqui, vamos colocar canal do rei dos sites. Beleza? Aqui no canal do rei dos sites, a gente, ó, se a gente atualizar, canal do rei dos sites aqui em cima. Então, ó, já estou avisando para você, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, as notificações, siga minhas redes sociais. E agora nós somos apoiados pela Nuvem Hospedagem. Eu vou deixar o link aqui na bio, você pode acessar. É a melhor hospedagem para hospedar sites em WordPress. No momento estamos fazendo o site com HTML, CSS e JavaScript, mas agora o rei dos sites é apoiado pela Nuvem Hospedagem, ok? De qualquer forma, bora lá. Aqui definimos o canal rei dos sites. Aqui no body, a gente vai fazer o quê? Na verdade, a gente pode já editar esse body aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai criar um style.css. É aqui que vai ficar todos os estilos que a gente vai criar. E aqui nessa tag head, a gente pode referenciar a esse style aqui. Como que a gente faz isso? Fácil também. Cria uma tag link, rel style sheet, style sheet href style.css. Ok? Beleza, style.css, fizemos referência para cá. Então, se a gente digitar o body aqui, por exemplo, se a gente falar que o body, digitar a tag body aqui direto no CSS, e falar que o background dele, é preto, aqui ele tem que alterar. E ele alterou. Exatamente isso que ele fez. Aqui no body a gente define também as tags de HTML dele. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para aparecer isso aqui vamos criar uma div container geral. Então, se a gente digitar ponto container barra, ele já vai vir direto com cria uma div, que é um bloco de HTML, com a classe container, tá bom? Agora que a gente criou a nossa classe container, vamos criar uma div para deixar as nossas partículas aqui funcional. Então eu vou criar uma div. Na verdade, essa div de particles eu vou criar aqui fora, tá? Então eu vou criar uma div
Vou pôr o ID dela, que a gente vai trabalhar com ID, porque quando a gente estiver trabalhando com JavaScript não tem problema nenhum de referenciar pelo ID. A gente vai chamar ela de particles.js, tá? Chamar ela de particles.js e o JavaScript vai fazer referência a ela para a gente conseguir fazer esse efeitinho aqui no fundo, tá bom? Aqui no container eu vou criar uma div de image. Então eu vou pôr hey image. E nela eu vou pôr a minha imagem. Para isso eu vou criar uma pastinha aqui chamada assets, onde a gente vai deixar todas as imagens aqui. Então eu crio a pastinha assets e vou colocar aqui a nossa imagem do rei dos sites, tá? Então a gente pega aqui, arrasta para o assets. Todas essas imagens vão estar disponíveis para vocês no código do GitHub. Se você entra no código do GitHub, você baixa aquelas imagens, tá? Como a gente faz isso? Ó? Simples, a gente está no código de GitHub aqui, ó. Entra no código de GitHub, entra, sei lá, Rentex. Não, Rentex não vai ter, porque é back. Alunos rei. Image. Se a gente clica aqui, ó, na imagem mesmo, a gente tem as opções de baixar ela aqui, né? Salvar a imagem como. Ó, Shop SVG. Deixa eu ver outra imagem PNG aqui, ó, brócolis. Se a gente vem com brócolis aqui, botão direito, salvar a imagem como. Então, entrando no link do repositório, vocês já vão conseguir baixar essa imagem aqui. Beleza? Isso aqui é a minha colinha, né? De qualquer forma, estamos aqui. Aí a gente abre. Calma aí, deixa eu editar o nome da imagem aqui, ó. Ela veio como WhatsApp, então vamos colocar hey. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai referenciar ela aqui, né? Ó, a gente cria uma tag image, uma tag de imagem, source, abre aspas, ponto barra, assets, rei JPEG, barra, fecha, e aqui se a gente der Ctrl F5, ele vai ter a imagem aqui, tá? Aqui a gente pode definir que para essa classe aqui, ó, reImage, pega reImage, para definir como classe a gente põe ponto, então ponto reImage, image, então a gente vai dentro da classe reImage, na tag image, a gente vai falar que o width, que é a largura, vai ser, sei lá, 200 pixels, e o height, que é a altura, vai ser 200 pixels. Outra tag importante, object fit cover, para ele manter o padrão da imagem dele. Border radius, para ele ficar com a voltinha dele. Na verdade, eu vou dar F5 aqui, ó. F5 ele ficou quadrado. A border radius ele vai dar a volta. Então, na hora que a gente colocar border radius 50 pixels, 50%, que ele vai, tipo, metade dele vai girar, pum, girou. Conseguimos o que a gente queria. Agora, para fazer funcionar essas partículas aqui, a gente tem que adicionar dois arquivos aqui. Um de particles, particles.js, tá? E um de script.js. Aqui o script, calma, aqui no index a gente tem que fazer a referência para o script. Script sempre no final do body. Então a gente abre uma tag script, e o source dele vai ser ponto barra script e aqui ponto barra particles. Como que eu dupliquei assim desse jeito? É shift alt, seta para cima, seta para baixo. Ele faz isso. Então ele está fazendo referência ao nosso JavaScript. Como não tem nada, não tem problema algum. No Particles.js, que é justamente essa partícula aqui atrás, eu vou copiar e colar, porque daí eu explico para vocês como funciona, porque realmente é muito código, tá bom? Copio e colo. No script.js é a mesma coisa, eu copio e colo. Assim como a vida de todo bom desenvolvedor. Assim, eu vou dar F5. Opa, vou dar F5. E a partícula veio, tá? Tá, agora vamos explicar. No Particle.js, não tem muito o que eu te ensinar aqui a fazer, porque é regra mesmo da partícula. A partícula é importada como JavaScript mesmo. Então, não tem muito segredo. Para a partícula funcionar, ela tem que estar definida desse jeito. Mas no JavaScript, a gente consegue definir a quantidade delas. Então, o número de partículas podia ser tipo 500 partículas. 500 partículas, ó. Aí ele aumentou a quantidade de partículas, viu? Ó, dá até para aumentar. Ó, tava 160, né? Ele diminui.
Mas 500 estava louco. Deixar, sei lá, uns 400, ó. Ele fica mais insano, ó. Deixar uns 300. Fica bom. Value Area, 800, sei lá, a gente põe 1800 aqui. Ele fica maiorzão. Mas 800 estava legal. Density Enable, True. Cor, branca. Se fosse tudo preta, ele não ia aparecer. Então a cor da bolinha. Shape é Circle. Stroke, Widget 0. Color, branco. Polígono tem 5 lados, óbvio, ele não aparece. Image Search, Image GitHub SVG. Widget 100. Height 100. Opacity 1. Handle True, que ele é handle, que ele é aleatório. Animation, Speed, Opacity Minimum. Todas essas coisas a gente consegue definir. Então vocês vão mexendo e vocês vão fazendo todas essas coisinhas, né? Aqui, ó. Move, True, Attract, Enable False, Detect on Canvas, on Hover, Enable True. A gente pode pôr, tipo, por exemplo, False. Ó, agora com o passo em cima ele não muda nada, ó. Que é o Hover. Vou deixar True, ó. O hover dele acontece alguma coisa. Hover é o ato de passar em cima, não gosto do hover. E quando for um clique, ele vai dar pulse, ó. Clicou, pulse, 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 pulse. Entendeu? Ele fica dando esse pulse. Distância 400, se fosse 100, ó. Ó, já muda, ó. Pulse, pulse. Não vou deixar aqui padrão. Distância 250, 100 por 50. Ó, muda. Mas assim, tava bom. Distância 400 no repulse, se for tipo 20, ele nem muda nada, ó. Então, sei lá, 200. Ele muda bem menos. 400, tá legal. Particles NB, remove, retina detect, true. Então essas definições aqui do script é padrão. Então Particle.js ele vai chamar esse Particle.js que a gente definiu aqui. Ele vai fazer referência para esse cara. Cadê? Para esse cara aqui. A outra coisa que a gente vai fazer é vir nessa div aqui, ó, e adicionar uma tag p. E nessa tag p a gente põe @o rei dos sites, tá? Para ficar daquele jeito que tá aqui, ó. Beleza, ok, ele tá aqui, ele só não foi definido ainda. Por quê? Porque o estilo tá preto. Então a gente vem aqui, ó, no reimage. Reimage, ponto, reimage, abre, põe o color, que ele vai ser branco. Então FFF, beleza? Quando a gente aparecer isso, ele vai mostrar que ele tá branco. Então @o rei dos sites, ele está branco, tá? Era esse o estilo que estava faltando. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer essa voltinha aqui. Se a gente vem aqui no inspecionar, a gente vê que ele foi feito com box shadow. Então a gente só copia e cola, porque eu vou explicar para vocês como funciona. Aqui o box shadow é em relação ao x e o y. Então se a gente pôr, tipo, sei lá, 50, 50, ele vai mudar o aspecto dele, ó. É a relação à posição do x e o y. Então por isso que a gente deixa 0 e 0. Aqui é relacionado ao spread. Aqui é legal aumentar. A gente põe 10, vai ficar aquele efeito de manchado, ó. Efeito daorão, assim. Aí aumenta 5, vai ficar um efeito, tipo, forte, mas ao mesmo tempo bem espalhado. Dá até pra colocar um pouco mais, ó, 15, ó. Fica, tipo, bem brilhandão, assim, sabe? Eu gosto bastante desse efeito. Ok. Outra coisa que a gente vai fazer é completar essa div aqui de baixo. Então a gente vem na div aqui de baixo, ó. Aqui de baixo, a gente põe ponto, buttons container. Tab, ele criou uma div para mim, buttons container. Então isso aqui vai ser uma div, isso aqui vai ser uma div, isso aqui vai ser uma div, isso aqui vai ser uma div. Então eu crio aqui, ó, ponto, YouTube, ponto, traço btn, beleza. Ele criou o YouTube btn, a classe, né? E aqui eu coloco o texto canal no YouTube, ok? E aqui eu aperto Shift Alt 3 vezes para baixo, 1, 2, 3, e eu altero aqui, ó. O segundo texto vai ser: me siga já no TikTok. O outro vai ser: contratar serviço, tá? E o último vai ser: tudo sobre domínios, hospedagem e WordPress.
Então ele já vem aqui com tudo definido. As classes a gente precisa alterar. Então a segunda classe eu vou pôr TikTok-btn. Aqui eu venho WhatsApp. E por último, WordPress. Beleza? Se a gente vir aqui, no F5, ele está aqui, ó. Só que, como eu disse, o texto está como preto. Então a gente vem aqui no... Pega essa classe aqui, ó, Buttons Container. Vamos editar ela aqui, ó. Buttons Container. Vamos definir que é color. Opa, a color é branca. Então aqui, se a gente der um F5, a gente vai ver que a color é branca, beleza? Mais uma coisa aqui. A gente vê que ele está usando imagens aqui. Então eu vou importar imagens para a gente usar nesse bloco aqui. Antes, a gente cria uma div chamada social-container tab. E aqui vão estar as 3 imagens que a gente vai adicionar aqui nessa pastinha assets. Eu vou dar uma pausa no vídeo, adiciono as imagens e já volto. Beleza, pessoal, fiz importação das imagens aqui no assets, a gente vai fazer a referência delas. Então aqui, nesse social container, eu vou criar as 3 imagens aqui, tá bom? Image, source, então vou dar o ponto barra, a gente vai em assets, a primeira imagem é Instagram, barra fecha. Alt, Shift Alt, 1, 2. Aqui de Instagram, a gente faz o que? TikTok. E a outra é o que? YouTube. Dá um F5. E ele veio aqui. TikTok, Instagram, YouTube. Então no Social Container a gente tem que definir um padrão para as imagens. Então a gente já vem editando aqui, ó, a classe Social Container. Na tag Image ela vai ter um padrão. O padrão de tamanho dela vai ser aqui, ó, se a gente vir aqui, 24 por 24. Então a gente põe width de 24 pixels, height 24 pixels, object fit cover para manter o tamanho assim como usamos no logo. Então a gente dá um F5 e vê que ele veio daquele tamanho que a gente quer. Então de HTML está finalizado. Na realidade não, a gente tem que fazer as outras imagens aqui, né? Então a gente aqui, ó, dentro disso aqui, o que a gente faz? Para diferenciar essa tag aqui, não ser um texto direto na div, a gente abre uma tag P, tá? Abre uma tag P e cola o texto aqui. Daí a gente consegue separar aqui, tá? Ó, o que eu fiz? Eu coloquei uma tag P aqui dentro. Então, aqui eu vou fazer o quê? Aqui, separar aqui. Aí ele vai deixar por causa do corretor, né? Então a gente abre uma tag P aqui, abriu aqui, esse desce. Esse DS, tag P, para quem não sabe, é a tag de parágrafo, tá bom? Então a gente vem aqui, ó, P, pegou a tag P, puxa para cá, veio, beleza. Agora a gente veio para cá, mesma coisa aqui, tag P, Ctrl X, opa, vem para cá, fechou. Tag P está embaixo. Agora a gente, dentro dessa mesma div, a gente abre uma tag Image. Abriu a tag Image, a gente já faz referência para o nosso carinha, que é o nosso YouTube. Então a gente busca aqui, como é o mesmo ícone, então a gente vem em Assets, puxa o YouTube. Vou copiar isso aqui, colo aqui, e aqui a gente faz referência para o TikTok. E aqui a gente vai referência pro WhatsApp. E aqui a gente faz referência para nada, pelo que eu lembro na referência que a gente tem aqui, não tinha ícone algum. Aqui ele vai desestruturar, perfeito. E aqui ele tem um padrão de tamanho de ícone, mesma coisa. O padrão é 24 por 24. Então, a mesma coisa. Nessa tag aqui, ó, nesse bloco aqui de Buttons Container, no Buttons Container, ponto Buttons Container, chamo o image, a mesma coisa que esse cara aqui, tá? Então eu vou só copiar e colar. Então a gente vem aqui, na F5, tá tudo certinho.
Não se preocupe em relação a tipo, ah, não está alinhado, está desalinhado. Isso é tranquilo, porque daí a gente põe em cada botão um componente que chama Display Flex. Mas eu não vou entrar em detalhes nessa aula. Eu quero finalizamos o HTML aqui e as particles nessa aula. Ó. Então, na próxima aula a gente já vem para encerrar o site. Então, eu achei que ia fazer em 5, fomos mais rápido. Parabéns para nós e vamos encerrar em mais ou menos 3 aulas. É nóis, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, ativar as notificações, deixar um comentário, deixar um like, siga minhas redes sociais e eu vou deixar o link da hospedagem da Nuvem Hospedagem, que agora o Rei dos Sites é parceiro da Nuvem Hospedagem. Então futuramente você vai ver muito sobre a sua hospedagem aqui no canal. É nóis, até a próxima aula.